Gente querida, no vídeo de hoje nós falaremos sobre o martírio de mais um gigante da fé cristã, Justino, o mártir, também chamado de Justino, o filósofo. Justino nasceu em Flávia Neápolis, em Samaria, no início do segundo século, de pais gentios. Quando jovem, ele cuidadosamente estudou as diferentes seitas filosóficas. O itinerário da sua conversão a Cristo passou pela experiência estoica, pitagórica, aristotélica e neoplatônica. Daí, o desenlace quase inevitável, ou melhor, providencial, e a adesão à verdade integral do cristianismo. Ele conta que, não encontrando a satisfação que seu coração ansiava, ele resolveu se retirar para um lugar deserto, à beira-mar, para meditar. Nesta ocasião, ele foi levado a ouvir o evangelho através de um velho, que diante da sua desilusão, lhe respondeu que nenhuma filosofia podia satisfazer o espírito humano, porque a razão sozinha é incapaz de garantir a posse plena da verdade sem o auxílio de Deus. Nisto, ele descobriu, aos 30 anos de idade, através da bênção de Deus, o cristianismo. E desta forma, a sua alma obteve o descanso de que necessitava, e cada desejo de seu coração foi integralmente cumprido. Ele se tornou um cristão sincero e um celebrado escritor em defesa do cristianismo. Em suas próprias palavras, após ser introduzido na fé por este velho sábio, ele disse: "Meu espírito foi imediatamente posto no fogo, e uma afeição pelos profetas e para aqueles que são amigos de Cristo tomaram conta de mim." Enquanto ponderava nestas palavras, descobri que a sua era a única filosofia segura e útil. Justino considerava o cristianismo a verdadeira filosofia. E era isso o que ele ensinava em sua escola em Roma. Justino continuou usando a capa que o identificava como filósofo e ensinou estudantes em Éfeso e depois em Roma. Os trabalhos que escreveu incluem 2 apologias em defesa dos cristãos. A primeira delas ele dedicou ao imperador Antonino Pio e ao filho Marco Aurélio, ao Senado e ao povo romano. Ele escreveu outras obras também, pelo menos 8, entre as quais a mais considerável é intitulada Diálogo com Trifão, e é relembrada porque abre o caminho à polêmica antijudaica na literatura cristã. Mas as 2 apologias permanecem como o documento mais importante, porque desses escritos aprendemos como era explicado o cristianismo naquela época e como eram celebrados os ritos litúrgicos, em particular a administração do batismo e a celebração do mistério eucarístico. Aqui não há argumentações filosóficas, mas comoventes testemunhos de vida da primitiva comunidade cristã, a qual Justino estava feliz de pertencer. Ele dizia ser um deles e sabia que tal afirmação podia custar-lhe a vida. E foi isso o que acabou acontecendo. Nesta época, a corrente filosófica chamada de cinismo tinha um lugar de destaque na sociedade romana. O cinismo foi uma corrente filosófica que considerava que o propósito da vida era viver na virtude, de acordo com a natureza. Muitos filósofos, então, filósofos cínicos, assim chamados, viviam pregando ao longo das cidades do Império. Crescente era um destes filósofos, um cínico exemplar que se esforçava em levar uma vida e uma conduta bem adequada à corrente filosófica que defendia com unhas e dentes, pelo menos ao que parece, aos olhos daqueles que o ouviam pregando, ensinando a sua filosofia, ele parecia se esforçar. Ele também podia ser encontrado pregando ao longo das cidades do Império. E em muitas destas ocasiões, Justino o repreendia na presença de seus ouvintes. Justino era espetacular em seus argumentos, e isso chamava a atenção dos ouvintes. Diante de sua preeminência, Crescente resolveu desafiá-lo a participar de um debate com ele. No entanto, sob todos os aspectos, neste debate com Justino, ele testemunhou a verdadeira sabedoria, pois todos os seus argumentos foram lançados por terra ante a verdadeira filosofia.
o cristianismo saiu vencedor e, segundo alguns estudiosos, Crescente não se conformou. E como não podia vencer Justino pelos argumentos, o que ele fez? Ele resolveu se vingar, acusando ante os tribunais. A consequência desta acusação foi que Justino e 6 de seus discípulos, entre os quais uma mulher, segundo a tradição nos diz, foram levados diante do prefeito Júnior Rústico, no ano 163. Este prefeito era um filósofo e foi um dos professores de filosofia do imperador Marco Aurélio. Como era bastante comum, o prefeito Júnior Rústico tentou convencer Justino e seus discípulos, alegando que a sua fé era uma grande tolice. Ele disse: em primeiro lugar, manifesta tua fé nos deuses e obedece aos imperadores. Justino respondeu: não podemos ser acusados nem presos só pelo fato de obedecermos aos mandamentos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Rústico indagou: que doutrinas professas? E Justino respondeu: na verdade, procurei conhecer todas as doutrinas, mas acabei por abraçar a verdadeira doutrina dos cristãos, embora ela não seja aceita por aqueles que vivem no erro. Ele falou isso diretamente para Rústico. E o prefeito Rústico prosseguiu: e tu aceitas esta doutrina, grande miserável? Respondeu Justino: sim, pois a sigo como verdade absoluta. O prefeito Rústico inquiriu: que verdade é essa? E Justino explicou: adoramos o Deus dos cristãos, a quem consideramos como o único Criador desde o princípio e autor de toda a criação, das coisas visíveis e invisíveis, e o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, de quem foi anunciado pelos profetas que viria ao gênero humano como mensageiro da salvação e mestre da boa doutrina. E eu, porque sou homem e nada mais, considero insignificante tudo o que digo para exprimir a sua divindade infinita, mas reconheço o valor das profecias. E sei que eram inspirados por Deus os profetas que vaticinaram a sua vinda ao meio dos homens. Rústico perguntou: onde vos reunis? Diz-me, em que lugar juntas os teus discípulos? Justino respondeu: eu vivo em casa de um certo Martinho, nos banhos de Timiotino. Ali, se alguém queria ir ver-me, comunicava as palavras da verdade. Rústico perguntou: portanto, tu és cristão? Justino confirmou: sim, sou cristão. O prefeito Rústico perguntou a Caritão: diz-me tu agora, Caritão, também és cristão? Caritão respondeu: sou cristão por graça de Deus. Rústico perguntou então a Evelpisto: e tu, de quem és, Evelpisto? Evelpisto, escravo de César, respondeu: também sou cristão, libertado por Cristo, e por graça de Cristo participo da mesma esperança que estes. O prefeito Rústico perguntou: foi Justino que vos fez cristãos? E Heraxe respondeu: eu sou cristão há muito tempo, e cristão continuarei a ser. E Peão, pondo-se de pé, disse: também eu sou cristão. Evelpisto disse: eu gostava de ouvir os discursos de Justino, mas a ser cristão aprendi-o de meus pais. O prefeito Rústico disse a Liberiano: e tu, que dizes? Também és cristão? Também tu não tens religião? É assim que eles consideravam os cristãos, né? Sem religião. Liberiano respondeu: também eu sou cristão, e quanto à minha religião, só adoro o Deus verdadeiro. O prefeito disse a Justino: ouve, tu que és tido por sábio e julgas conhecer a verdadeira doutrina. Se fores flagelado e decapitado, estás convencido de que subirás ao céu? Justino respondeu: espero entrar naquela morada, se tiver de sofrer o que dizes, pois sei que a todos os que viverem santamente lhes está reservada a recompensa de Deus, até ao fim dos séculos. O prefeito Rústico perguntou: então tu supões que hás de subir ao céu para receber algum prêmio em retribuição? Justino disse: não suponho, eu sei disso com toda certeza. O prefeito Rústico declarou: basta, deixemos isto e vamos à questão que importa, da qual não podemos fugir e é urgente. Aproximai-vos e todos juntos sacrificai
aos deuses. Ou seja, não entendeu absolutamente nada, né? Justino respondeu: ninguém de bom senso abandona a piedade para cair na impiedade. O prefeito rústico insistiu: se não fizerdes o que vos foi ordenado, sereis torturados sem compaixão. Justino disse: desejamos e esperamos chegar à salvação através dos tormentos que sofreremos por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. O sofrimento nos garante a salvação e nos dá confiança perante o tribunal de nosso Senhor e Salvador, que é universal e mais terrível que o teu. O mesmo também disseram os outros mártires: faze o que quiseres, nós somos cristãos e não sacrificaremos aos ídolos. O prefeito rústico pronunciou então a sentença: quanto a esses que se recusam a sacrificar aos deuses e a obedecer os decretos imperiais, que sejam primeiro açoitados e depois decapitados de acordo com as leis. Os mártires se alegraram e louvaram a Deus. Foram levados de volta à prisão. Foram açoitados e depois decapitados. Diante de todos os argumentos que foram sendo frustrados, eles permaneceram firmes, respondendo que seu desejo mais ardente era sofrer por amor a Jesus Cristo e que, matando-os, o prefeito lhes faria um grande favor. Com seu martírio, Justino, aos 65 anos de idade, acabou cingindo o prêmio da vitória da verdade, da qual era embaixador. Que o testemunho destes servos fiéis possa ter tocado a sua alma e falado grandemente ao seu coração. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar, dar o seu like, fazer o seu comentário. Muitas pessoas precisam ver essa palavra também. Amém? Ore comigo. Deus maravilhoso, Pai de amor, o Senhor é a nossa fortaleza e salvação. Diante dos sofrimentos, muitas vezes pensamos em desistir. Senhor, tem misericórdia de nós. Testemunhos como estes nos mostram que reclamamos por tão pouco, que desistimos de certos objetivos por tão pouco, que deixamos de confiar por tão pouco. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos leve a compreender o muito que o Senhor deseja realizar através de nós. Que sejamos fiéis a Ti, que sejamos firmes em nossa fé, que tenhamos a certeza de que temos morada certa em Ti nos céus. Venha sobre nós a alegria da salvação que temos em Cristo e que o Teu Espírito Santo nos fortaleça diariamente para que em tudo o Senhor seja louvado e glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.